Hoje eu vou falar como eu fiz o desmame noturno do meu filho. Eu fiz aqui uma série, se vocês querem assistir, eu vou colocar o link aqui, de como eu estou fazendo o desmame gradual e gentil do meu filho. Mas, a maioria das mães, logo no início, já querem fazer o desmame noturno, A primeira coisa que elas procuram é o desmame noturno, para poder melhorar a noite de sono das mamães. É claro, gente, é maravilhoso, mas você tem que ir com a calma. Antes de começar, meu nome é Úrsula Sabino, eu sou bióloga e terapeuta holística e sistêmica e eu tô aqui para compartilhar com as amigas aqui que são mães também a minha experiência no desmame noturno do meu filho. Não esquece de seguir aqui se você quer receber mais vídeos como esse. Eu tenho também uma comunidade das mães despertas, que são as mães que despertam para um olhar mais consciente, para o seu bem-estar e para o seu autocuidado, para além da maternidade, para além do maternar. Porque muitas mães estão sempre esgotadas, porque tem que se dividir entre trabalho, casa, filhos, e não tem um olhar para si, um olhar consciente para o seu bem-estar e para o seu autocuidado. O link está aqui embaixo na descrição. Então vamos começar. Como eu comecei o desmame do meu filho, eu tenho uma série aí que eu já falei, falando todo o processo de desmame gradual e gentil. Eu já estou na finalização desse processo. Meu filho acabou de fazer 2 anos, mas como ele nasceu prematuro, eu ainda estou deixando ele estender um pouquinho mais, porque ele ainda não atingiu os 2 anos corrigidos. Mas já estamos encaminhando aí para finalizar. Ele não amamenta todos os dias. Eu deixo ele se permitir, querer ou não. Então, ele tá mamando só à noite, antes de dormir, Não, eu já fiz o desmame noturno há muito tempo, foi um dos primeiros passos. E hoje ele mama antes de dormir, mas ele não adormece no peito, para não criar essa associação do mamar. E ele mama quando ele quer. Então, quando ele quer, não. Então, ele mama algumas noites, não são todas as noites. Eu deixo ele se permitir. Então, quando ele quer, ele tá afim, ele pede e eu ainda tento argumentar. Eu tento trocar, eu tento dar ele o leite ao lugar. Na verdade, ele não toma leite de vaca, ele toma, mas ele não gosta muito, ele gosta mais do leite vegetal. Então eu ofereço sempre ele um leite com chocolate, que na verdade é o leite com cacau 100%, mas eu falo que é leite com chocolate. E ofereço ele uma alternativa e caso ele não queira, aí eu amamento sim. Então estamos nessas fases, assim, ele mama um dia, e 2 dias ele não mama, depois ele pede de novo, mama uns 2 dias, depois fica sem mamar. Então a gente tá assim nessa fase de começar a entender que ele não precisa do TT todo dia. Então, bora lá começar para o desmame noturno. Como eu falei, o sonho de toda mãe, é poder dormir uma noite inteira de sono. Então, o ideal, é que você não comece pelo desmame noturno, porque à noite é mais difícil da criança ter uma noção, porque ela tá ali sonolenta, então é mais difícil dela ter uma noção de que ela não precisa mamar para dormir. Então, eu indico que se o seu bebê, ele adormece mamando no peito, seja na soneca ou seja para dormir à noite, comece dessa forma. Comece retirando. O Pedro aqui, meu filho, foi muito prático e automático nessa forma. Porque eu comecei tirando essa associação do sono, Ele mamava para dormir na soneca da tarde, mamava para dormir na soneca da manhã e mamava para dormir à noite. Então eu comecei retirando esse mamar para dormir da soneca. Eu tirei, É um processo também, gente. Então, eu comecei tirando a boca dele aos poucos. Ele começava a adormecer no peito, eu tirava o peito da boca. E ele buscava o peito, eu botava de novo. Ele mamava, começava a adormecer. Você sente a boquinha ficando mole, Ele diminui o movimento de sucção. E você tira ele do peito. E ele volta de novo, ele tira até ele cansar e largar o peito mesmo, dormir.
você vai repetir esse processo até ele entender que ele não vai dormir mamando. E aí, quando chegar nesse momento que ele entender que ele não vai dormir mamando, né, ele vai mamar e vai encostar no seu peito. E aí você pode livremente tirar essa mamada, você pode tirar a livre demanda, né? Você pode simplesmente escolher as horas que ele vai mamar. Eu comecei assim, eu tirei da soneca da manhã e da tarde, esse associação de mamar primeiro, mas deixei ele amamentar antes da soneca. E depois que eu vi que seria um pouco difícil, eu tirei essa mamada da soneca. Eu falava, a conversa era a seguinte: você não precisa de mamar para dormir, pode dormir tranquilo, que quando você acordar, a mamãe vai te dar, se você quiser. Então, é claro, gente, que nessa fase o Pedro já estava com 1 ano. Então, com 1 ano eu comecei essa conversa com ele, eu comecei a fazer essa desassociação e comecei a conversar com ele. E aí eu tirei esse mamar da soneca e foi ótimo, porque aí à noite eu comecei a sentir segurança para tirar da noite. Então à noite eu comecei com o mesmo processo. Depois que eu consegui dar soneca, eu comecei com o mesmo processo. Eu tirava o peito da boca dele. Então ele já estava ciente, já lembrava que isso já tinha acontecido. Ele estava ciente que ele não ia mamar dormindo. Então ele mamava, largava o peito e encostava no meu ombro para dormir. Então, depois que eu fiz isso, depois de 1 semana nesse processo de tirar esse mamar para dormir da noite, ele diminuiu drasticamente os despertares noturnos, gente. Fiquei assim maravilhada. É lógico que não como mágica, né? Porque ele acordava de 2 a 3 vezes por noite. Ele sempre foi um bebê que dorme muito tranquilo, dorme muito bem. Ele acordava com 1 ano, ele acordava 2 a 3 vezes por noite. E aí, quando eu fiz essa desassociação, caiu para 1 vez por noite. Ele acordava só às 5 horas da manhã. Isso com mais ou menos 1 ano e 2 para 1 ano e 3 meses. Ele acordava às 5 horas da manhã para mamar. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a pegar ele nessas 5 horas da manhã para mamar. Eu fiquei mais 1 a 2 meses deixando ele acordar às 5 horas da manhã para mamar. E aí eu comecei a tirar esse das 5 horas da manhã também. Quando dava as 5 horas da manhã, eu pegava ele no colo, tinha toda uma rotina do sono, né? Então, eu conversava com ele, eu conversava muito com ele. Eu falava, olha, você não precisa do TT para dormir. Se você acordar e não tiver claro, você fecha o olho e volta a dormir, porque você não precisa do TT para voltar a dormir. Era sempre essa conversa, eu falava isso todos os dias, gente. É algo que você tem que construir junto com o seu filho. Então, eu falava isso todos os dias com ele. Então, só então que com 1 mês, mais ou menos, que ele só acordava 1 vez à noite, né, às 5 horas da manhã para mamar, ele mamava, a gente voltava a dormir. Dormia mais uns 40 minutos a 1 hora, ele dormia, né, até umas 6, 6h30 da manhã no máximo. Mas eu, né, acabou, perdi o sono, né, acordava ali 5 horas, dava mamar ele, ia, levantava e resolvia a minha vida. Mas aí, passou 1 mês, eu resolvi tirar essa mamada de 5 horas da manhã. Então, o que eu fiz? Eu comecei a conversar com ele, né, que ele não precisava mais, e de manhã, a hora que ele acordava, eu pegava ele no colo e ninava da mesma forma que eu fiz no início, quando ele ia pra soneca. Eu pegava ele no colo e falava, você não precisa mais do TT pra dormir, você só encosta na mamãe e dorme. Nos primeiros dias foi difícil, ele chorava um pouquinho e eu ficava desesperada, porque eu pensava, é melhor botar ele para dormir no peito, porque ele vai dormir rápido e eu vou poder voltar a dormir, ou eu vou poder, né, fazer minhas coisas. E esse é o pior pensamento, gente. Você tá ali no processo, você tem que estar de cabeça inteira, consciente no processo, junto com o seu filho. Tenha carinho, tenha respeito pelo seu filho. Então, se você tá aí nesse processo, esteja inteira. Então, o que eu fiz? Eu mantive firme, né? Eu fiquei ali uns 3 a 4 dias nesse processo dele chorar e pedir, e eu falar que não, que ele não precisava, né? Que ele podia voltar a dormir.
e aí parou. Ele parou de acordar, parou de pedir. Então, desde os 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que ele não acorda de madrugada. Ele acorda se ele tiver com muito calor, se ele tiver com frio, se ele tiver com dente nascendo. Gente, dente nascendo é normal o bebê acordar mais vezes, então não se desespere. Ele acorda sim, mas é esporádico. É uma vez no mês, é uma vez outra, né? É só quando acontecem essas coisas. Então, antes de começar, né, a querer fazer o desmame noturno, veja se o seu bebê não está acordando, né, por fome, por frio, por calor, né? A gente tem a tendência de engasalhar demais o filho porque ele não usa coberta. Então, veja se ele não está com calor, sente a pele dele, vê se ele não está suando, se ele não está quente. Né? Ainda mais que a gente gosta de deixar tudo escurinho, tudo fechadinho. Então, olha, vê se o bebê não tá passando calor. O meu filho é muito calorento e eu sou friorenta, então eu tenho essa tendência de deixar o meu filho passar calor à noite. Então, esse é um erro absurdo que eu tô tentando corrigir aos poucos. Mas a maioria das vezes que meu filho acorda à noite, depois desse processo ter terminado, foi porque eu agasalhei demais ou porque de repente a noite esquentou demais e aí o quarto dele fechado ficou um pouco quente. Mas, no mais, esse foi o nosso desmame noturno. Comenta aqui se esses vídeos estão te ajudando de alguma maneira, se você aplicou aí na sua casa também e deu certo, ou se você fez de uma forma diferente. Aqui, né, é uma rede social muito aberta que a gente pode discutir. Tem o grupo também das Despertas, que é aberto e você pode colocar as suas experiências lá também. Lá a gente fala muito de bem-estar, né, de um maternar consciente, de um cuidado materno, né, de autocuidado, autoconfiança, para você maternar, ter um maternar muito mais leve. Então, se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com uma amiga, mãe sua, que esteja também nesse processo. E segue aqui, clica no sininho para você receber mais vídeos desse canal. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.